Bom dia. Pois é, não saiu como o Rodrigo Maia gostaria, né? 2 turnos já na Câmara, o segundo turno ficou para depois do dia 6 de agosto. Né? E ficou aquela coisa no ar, assim, será que vai dar tudo certo na segunda votação? Quando terminar na Câmara, vai para o Senado. O Senado também está com pressa, o presidente do Senado, Alcolumbre, disse que em 45 dias vota. Então a gente imagina que essa reforma da Previdência está pronta lá pelo fim de setembro, né? O que é, de certa forma, um feito, né? Porque Lula tentou, não conseguiu, Temer tentou, veio Joesley, Fernando Henrique tentou, todo mundo sabe que é necessário, né? Só o pessoal que vota contra lá, teve 131 votos contra, que não importa se é necessário ou não é necessário, não importa o país, eles querem votar contra para atrapalhar, né? Isso aí, enfim, vamos em frente. E o ministro Moro está descansando nos Estados Unidos, pelo menos ele tomou um avião para os Estados Unidos, não sei se ficou lá, se foi para o Canadá ou não. Tá bom para ir para o Canadá agora, porque lá é verão, né? Foi com a mulher e a filha, e o que eu queria registrar aqui é que ele foi de classe econômica, sim, e foi aplaudido quando entrou no avião. Eu lembro das viagens que eu faço, viagem longa, né? Eu trabalhei a vida toda para isso, né? Como dizia o professor Gretz, né? Como eu vi numa conferência dele, olhando para o auditório, ele disse, vocês trabalham a vida toda e depois levam a família de classe executiva, né? A gente trabalha para ter conforto, mas ele foi de classe executiva, e nas minhas viagens eu sempre vi ele foi na classe econômica, nas minhas viagens de classe executiva eu sempre vi ministros de governos, né? Ministro do Supremo, né? Nas viagens para Portugal, eu já encontrei 2 ou 3 vezes o ministro Gilmar Mendes, né? Ele foi de classe econômica, né? Bem de acordo com o temperamento dele. E o outro tema é a questão da embaixada de Washington, está todo mundo falando nisso. O presidente está disposto a nomear o filho, mas não anunciou isso oficialmente ainda, parece que seria quase uma avaliação, balão de ensaio. O problema do filho, Eduardo, é que ele teve 1.843.735 votos, significa 1.843.000 mandantes, dos quais ele tem a relação de submissão, são os patrões dele, né? Ele é o mandatário, ele tem 1.843.000 mandantes, ninguém tem tanto mandante quanto ele. Será que ele vai abandonar essas pessoas que o nomearam pelo voto para ser representante deles? E mais ainda, ele entrou com o requerimento da necessária CPI do Foro de São Paulo, muito necessária. Será que vai abandoná-la, né? Mesmo a defesa do pai dele dentro da Câmara, será que vai deixar isso de lado para ser embaixador em Washington? E vai ter que renunciar ao mandato, porque o cargo de embaixador é representante permanente do Brasil por lá. Bom, o outro assunto que a gente tem que falar hoje é também sobre a questão de segurança pública, gente. Houve uma redução de 22% nos homicídios. Será que só esse anúncio de direito de defesa das pessoas, de as pessoas poderem se defender sem esperar pela polícia, né? Chamar a polícia pode demorar 10 minutos, 15 minutos e está feito o assalto, né? Ou o homicídio. Será que isso fez com que caísse? Será que o medo de aplicação da lei também não significou uma espécie de dissuasão? Porque a principal causa dos índices baixos de homicídios, de assaltos, de corrupção, né, é a aplicação da lei. Quando o mau caráter tem noção de que ele tem uma grande probabilidade de ser punido, de ir para a cadeia, ele certamente vai pensar 10 vezes antes de cometer o crime, né? Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil o sujeito sabe que se ele roubar muito e ficar 2 ou 3 aninhos na cadeia, depois ele sai e vai aplicar, vai desfrutar o que roubou. Ou como tem acontecido, e eu tenho falado aqui, né? Ele rouba bastante, depois paga advogado, paga recurso com o que roubou, né, na corrupção. Infelizmente, essa é uma das raízes da corrupção no Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.